Eu sou o professor Silvan e nesse vídeo nós vamos falar da parte teórica da aula experimental de reações de oxidação do álcool etílico. Inicialmente, vamos falar um pouco sobre aplicações do álcool etílico. O etanol, também chamado de álcool etílico, pode ser utilizado de diversas maneiras. Em sua forma pura, ou seja, o álcool anidro, ele é muito utilizado na indústria, sendo matéria-prima de tintas, solventes, aerosóis e etc. Além disso, ele é utilizado como combustível misturado à gasolina, em proporção obrigatória no Brasil de 25%. Já o etanol hidratado, que é aquele que contém cerca de 5% de água em sua composição, é utilizado na produção de bebidas, alimentos, cosméticos, aromatizantes, produtos de limpeza, remédios, vacinas e como combustível de veículos. Esse tipo de álcool é o etanol comum, vendido nos postos de combustíveis, sendo o Brasil, até hoje, o único país que utiliza 100% de etanol hidratado nos tanques de combustível dos veículos automotores. Esta figura apresenta produtos oriundos da alcoquímica e que podem vir a ser produzidos por uma biorefinaria. O grande diferencial dos produtos gerados a partir do bioetanol, que é o etanol gerado pela usina da cana-de-açúcar, é explorar o apelo que possuem atualmente junto aos consumidores, ou seja, poderem ser rotulados como verdes, que são compostos oriundos do carbono não fóssil. Assim, nessa figura podemos observar que o bioetanol ele pode produzir primariamente o etileno, o acetaldeído e o ácido acético. E a partir desses podem ser produzidos vários outros compostos, aumentando assim o leque de aplicabilidade do bioetanol como matéria-prima. Vamos falar um pouco agora sobre oxidação de compostos orgânicos. Na química orgânica, podemos entender uma reação de oxidação como aquela que envolve o aumento no teor de oxigênio na molécula ou a redução de hidrogênio na molécula. Já o processo de redução seria o aumento no teor de hidrogênio na molécula ou a redução no teor de oxigênio na mesma. Vejamos esse primeiro exemplo. Essa primeira molécula, ela contém 2 carbonos. Qual o prefixo para 2 carbonos? Et. Contém apenas ligações simples entre carbonos, então o infixo é an. E a terminação? A terminação sempre me diz que família orgânica estamos lidando. Como aqui é um hidrocarboneto, que é uma molécula que contém apenas carbono e hidrogênio, então todos os hidrocarbonetos terminam em O. O nome dessa molécula é o etano. Já aqui no lado dos produtos, nós temos 2 carbonos, então o prefixo também é et. Temos ligações simples entre carbonos, então an. Só que aqui o grupo funcional nós temos C-O ligado a hidrogênio. Então isso aqui é o grupo funcional de um aldeído. Com a terminação de aldeído, al, etanol. Então aqui nós estamos convertendo o etano em etanol. Vamos observar as quantidades de oxigênio e hidrogênio nos reagentes e nos produtos. No lado dos reagentes, nós observamos que o etano não tem nenhum oxigênio e contém 6 hidrogênios. Já no lado dos produtos, nós podemos ver que o etanol tem um oxigênio, ou seja, aumentou o teor de oxigênio. Se aumentou o teor de oxigênio, então ocorreu uma oxidação. Além disso, se eu avaliar pelo teor de hidrogênios, nós temos 6 hidrogênios no etano e 4 hidrogênios no etanol. Diminuiu o teor de hidrogênio. Então, ainda assim, estamos tratando de uma oxidação. Já o sentido contrário, se nós tivéssemos o etanol e quiséssemos converter em etano, nesse caso estaríamos aumentando o teor de hidrogênio e diminuindo o teor de oxigênio, ou seja, seria uma redução, processo contrário. No próximo exemplo, nós temos aqui
2 carbonos. Qual o prefixo para 2? Et. Só ligações simples, AN. E a terminação? Nós temos aqui, ó, C-O ligado ao OH. Então, isso aqui é o grupo funcional de ácido carboxílico. A terminação para ácidos carboxílicos é OICO. Então, nós colocamos aqui, ó, OICO. Além disso, como é um ácido carboxílico, nós temos que colocar a partícula ácido antes do nome. Então, fica ácido etanóico, também chamado de ácido acético. No lado dos produtos, nós temos também 2 carbonos, Et, só ligações simples entre carbonos AN, e a terminação aqui vai ser OL. Por quê? Porque nós temos o grupo OH. Grupo OH é hidroxila, característica de álcools. O nome desse composto é o etanol, também conhecido como álcool etílico. Ao observar aqui o ácido etanóico, nós percebemos que ele tem 2 oxigênios. Já no etanol, só tem um oxigênio. Então é notório que ocorreu uma diminuição no teor de oxigênio, sendo assim, caracterizando o processo de redução. Se nós avaliarmos com relação aos hidrogênios, também percebemos que no ácido etanóico temos 4 hidrogênios e no etanol nós temos 6 hidrogênios. Então aumentou o teor de hidrogênio. Se aumenta o teor de hidrogênio, o processo é de redução. Já o sentido contrário, se eu tenho etanol e quero convertê-lo no ácido etanóico, então eu vou aumentar o teor de oxigênio e diminuir o teor de hidrogênio. Assim, no sentido contrário, a reação será de oxidação. Neste exemplo, nós já vimos que o nome dessa molécula lá dos reagentes é o ácido etanóico. E no lado dos produtos, nós temos o etano. Se eu tenho o ácido etanóico e converto no etano, eu estou diminuindo o teor de oxigênios. Ora, no ácido etanóico eu tenho 2 oxigênios. No etano, eu não tenho nenhum oxigênio. Então, para converter o ácido etanóico em etano, o teor de oxigênio é diminuído, portanto, será um processo de redução. Sentido contrário, do etano para o ácido etanóico, nós aumentaríamos o teor de oxigênio e diminuiríamos o teor de hidrogênio. Então, seria uma oxidação. No nosso último exemplo, nós temos aqui o álcool etílico, ou seja, o etanol, sendo convertido em etanal, também conhecido como aldeído acético. Nessa situação, o etanol tem um oxigênio, já o etanal também só tem um oxigênio. Então, pelo oxigênio eu não consegui decidir. Vamos olhar para os hidrogênios. No álcool etílico, eu tenho 6 hidrogênios. Já no etanol, eu tenho 4 hidrogênios. O teor de oxigênio manteve-se constante, porém, o teor de hidrogênio reduziu. Se o teor de hidrogênio diminui, então nós temos um processo de oxidação. E o sentido contrário seria uma reação de redução. Essa última reação é justamente o foco desta aula prática, que é pegar o álcool etílico, que foi produzido na aula anterior a partir da biomassa de abacaxi. Aquele álcool etílico será passado por algumas reações de oxidação e será convertido em etanol. Vejamos então as reações que o álcool etílico, que foi produzido na aula prática anterior, será submetido. Na primeira reação, nós teremos o álcool etílico reagindo com o dicromato de potássio. O dicromato de potássio ele tem uma cor alaranjada. Essa reação se dará na presença de ácido sulfúrico, que é o H2SO4,
sob aquecimento. Esse triângulo aqui significa aquecimento. Esse aquecimento foi necessário para acelerar a velocidade da reação. Então, neste processo, ocorrerá uma reação na qual o nosso composto orgânico aqui no lado dos reagentes, que é o álcool etílico, ele será convertido em etanol. Aqui é uma reação de oxidação. O álcool etílico vai sofrer uma oxidação, porém, os outros constituintes eles vão ter que reduzir. Então, sempre numa reação química, alguma coisa oxida, a outra coisa reduz. Nesse caso aqui, o cromo ele vai mudar seu NOx. Ele está no NOx mais 7 e vai passar para um NOx mais 2. E essa mudança no NOx ele faz com que ocorra uma mudança na coloração. A coloração do dicromato, que é alaranjada, ela vai mudar para uma coloração esverdeada. Se ocorrer essa reação, ou seja, se ocorrer essa mudança na coloração desse sistema, é um indicativo que a aula prática anterior, que foi a obtenção do álcool etílico, foi executada com sucesso. Essas reações aqui, elas serão justamente utilizadas para comprovar a obtenção do álcool etílico na aula prática anterior. Esta reação é a primeira reação que será executada nesta aula prática. A segunda reação que será utilizada nessa aula prática é a seguinte. Então, o álcool etílico ele vai reagir agora com o permanganato de potássio, também na presença de ácido sulfúrico, que é o H2SO4, sob aquecimento. Só que outra particularidade é que o permanganato de potássio ele tem uma coloração roxa. Mais uma vez, o álcool etílico vai oxidar e o manganês ele vai reduzir. Ao reduzir, ele muda seu NOx. E ao mudar o seu NOx, ele muda também sua coloração. Então, ele sai de uma coloração roxo bem intenso para incolor. Se realmente mudar para essas cores, é porque realmente confirma a obtenção do álcool etílico da aula anterior. Por fim, no procedimento experimental 3, será executada uma reação na qual o álcool etílico, mais uma vez obtido na aula anterior, ele será posto em contato com a solução de iodo. A solução de iodo é um roxo, um castanho. Aqui ocorrerá uma sequência de reações, na qual, na primeira reação, o álcool etílico também será convertido em aldeído acético, ou seja, em etanol. No entanto, o aldeído acético, ou seja, o etanol que foi produzido aqui, nessa reação C, ele vai passar por uma nova reação. Ele vai reagir novamente com o iodo, formando esse produto aqui. Então, o iodo vai se adicionar a esse composto orgânico neste carbono vizinho ao carbono da carbonila, do C-O. No entanto, para completarmos a reação, devemos agora adicionar gota a gota solução de hidróxido de sódio. Então, a cada gota que é adicionado, é agitado o tubo para promover a melhor facilitação na reação. E como produto final, nós temos esse composto aqui, ó, iodoforme. Iodoforme, nós já vimos em aulas anteriores, que ele se apresenta na forma de cristais amarelos. Porém, nessa reação não formará os cristais amarelos, em virtude de usarmos apenas algumas gotas do álcool etílico, da nossa matéria-prima inicial. Então, por isso, não vai chegar a formar os cristais amarelos. Mas a solução em si, ela terá uma tonalidade amarelada. Se isso acontecer, é porque, mais uma vez, nós confirmamos a obtenção do álcool etílico no experimento da aula prática anterior. Então, essas três reações, que é com dicromato de potássio, com permanganato de potássio e com iodo, essas três reações são utilizadas justamente para confirmar a obtenção do álcool etílico. Assim, nós encerramos esse vídeo sobre a parte teórica dessa aula prática. Bons estudos!